Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é terça-feira, 4 de abril, e hoje nós estamos completando 159 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. E eu estou feliz por estar tendo esta grande oportunidade de ler o livro de Mórmon junto com vocês. Hoje nós vamos ler Alma 59. Moroni pede a Paurã que reforce as tropas de Elamã. Os lamanitas tomam a cidade de Nefia. Moroni irrita-se com o governo, aproximadamente 62 a.C. Ora, aconteceu que no 30º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, depois de haver recebido e lido a epístola de Elamã, Moroni alegrou-se imensamente em virtude do bem-estar, sim, do grande êxito de Elamã, reconquistando aquelas terras que haviam sido perdidas. Sim, e levou isso ao conhecimento de todo o seu povo em toda aquela parte da terra em que se achava, a fim de que eles também se regozijassem. E aconteceu que enviou imediatamente uma epístola a Paurã, pedindo-lhe que reunisse homens para reforçar Elamã, ou melhor, os exércitos de Elamã, de modo que pudesse com facilidade conservar aquela parte da terra que tão milagrosamente havia conseguido reconquistar. E aconteceu que depois de haver enviado essa epístola à terra de Zarahemla, Moroni começou novamente a formular um plano para reaver o resto das terras e cidades que os lamanitas lhes haviam tomado. E aconteceu que, enquanto Moroni assim se preparava para avançar contra os lamanitas, eis que o povo de Nefia, que se reunira vindo da cidade de Moroni e da cidade de Lei e da cidade de Morionton, foi atacado pelos lamanitas. Sim, até mesmo aqueles que haviam sido compelidos a fugir da terra de Mante e das redondezas juntaram-se aos lamanitas nesta parte da terra. E assim, sendo muito numerosos, sim, e recebendo reforços diariamente, avançaram contra o povo de Nefia sob o comando de Amoron e começaram a matá-los num grande massacre. E seus exércitos eram tão numerosos que o restante do povo de Nefia foi obrigado a fugir deles, e eles foram juntar-se ao exército de Moroni. E então, como Moroni supunha que haviam sido enviados homens para a cidade de Nefia, a fim de ajudarem o povo a defender aquela cidade, e sabendo que era mais fácil impedir que a cidade caísse nas mãos dos lamanitas do que reconquistá-la, pensou que facilmente defenderiam aquela cidade. Portanto, conservou todos os seus homens na defesa dos lugares que havia reconquistado. E então, quando Moroni viu que a cidade de Nefia estava perdida, ficou muito desolado e começou a duvidar, por causa da iniquidade do povo, de que eles não caíssem nas mãos de seus irmãos. Ora, o mesmo aconteceu com todos os seus capitães-chefes. Eles duvidaram e também se espantaram com a iniquidade do povo, e isso por causa da vitória dos lamanitas sobre eles. E aconteceu que Moroni ficou irritado com o governo, devido à sua indiferença pela liberdade de seu país. E assim concluímos mais uma leitura de mais um capítulo do livro de Mórmon. Nós vemos a situação difícil em que Moroni e seus irmãos se encontravam, numa guerra lutando pela liberdade. Os lamanitas, naquela ocasião, reuniam numerosos exércitos e queriam escravizar os nefitas, queriam destruir seus exércitos, queriam conquistar sua nação. E eles, os nefitas, sob o comando de Moroni, de Elamã e outros, se defendiam com uma firme confiança que Deus os livraria. E nessas difíceis circunstâncias eles se encontravam. Muito bem. O exemplo de Moroni, de Elamã, de confiar no Senhor e de ser sempre pessoas que estavam ali lutando pela liberdade, é muito inspirador para todos nós. Que possamos preservar a nossa liberdade de pensar, nossa liberdade de adorar,
E quando eu estou falando isso, eu não estou me referindo à nação, não estou falando de política, eu estou falando de cada um de nós como indivíduos, de podermos ler as Escrituras, ponderar sobre elas, avaliar e ver como aplicar em nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é o que nos dá a verdadeira liberdade, queridas irmãs, queridos irmãos. Sei que existem muitos problemas no mundo, mas a solução para os problemas do mundo está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme restaurado em nossos dias. Queridas irmãs, queridos irmãos, tem sido uma alegria estar com vocês e podermos ler o livro de Mórmon. Só para encerrar, assim, já estou me prolongando, desculpe, nós estamos na semana da Páscoa e quando você entra lá na Liarona de fevereiro, ali tem uma semana de estudo que podemos fazer. Começa no domingo, foi domingo passado, com a entrada triunfal. Depois na segunda-feira o Salvador vai lá e amaldiçoa a figueira, purifica o templo e tudo mais. E hoje estamos na terça-feira. Então cada dia você tem a oportunidade ali de estudar um pouco sobre a Páscoa, de relembrar os grandes sacrifícios expiatórios que o Salvador fez por todos nós. Amamos o Salvador Jesus Cristo. Eu convido você e sua família a estudar um pouco mais. Então, no aplicativo da igreja tem um resumo ali da semana. Também na Liarona ali de fevereiro tem um resumo sugerindo um estudo a cada dia até chegar ao domingo. Que no domingo possamos estar reunidos em famílias, nas nossas casas, com nossos amigos talvez, mas principalmente como famílias, né, com nossas casas, e possamos então lembrar do Salvador Jesus Cristo. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, continua firme e até amanhã.